Capítulo 13. O dom de cura. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos. O apóstolo Paulo está escrevendo aos cristãos, aqueles que são espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Os dons do Espírito Santo são vitais e absolutamente importantes. Eles são essenciais ao funcionamento da igreja. Sem eles, a igreja perde o seu equipamento espiritual que está esboçado na primeira epístola aos Coríntios. O capítulo 12 é muito necessário para o combate agressivo contra os poderes das trevas. Sem ele, a igreja está destituída daquele enriquecimento edificante que vem da manifestação da presença e do poder do Espírito Santo no meio dela. A Bíblia está cheia de procedimentos sobrenaturais de Deus com seu povo. A experiência da regeneração pela qual nos tornamos novas criaturas em Cristo é bastante sobrenatural. Os cristãos estão dispostos a admitir com facilidade que o diabo é sobrenatural em sua pessoa, em seu poder e atividades, mas esses mesmos cristãos, com frequência, resistem a aceitar o batismo sobrenatural do Espírito Santo, acompanhado de sinais e dons sobrenaturais. Não sei por que alguns pastores têm tanto medo do poder sobrenatural de Deus, das manifestações sobrenaturais e dos dons sobrenaturais. A igreja primitiva foi fundada no sobrenatural e precisamos ressuscitar isso novamente ou morreremos. Onde quer que encontremos a presença do Espírito Santo, encontraremos a presença do sobrenatural. O Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. João 14, 12. Ele também prometeu que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1, versículo 8. Mas se desprezamos os dons do Espírito Santo, desprezamos a herança que está garantida para nós em Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo exortou os seus amigos em Corinto a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, versículo 1. Se alguém apresentar o argumento que os dons foram concedidos apenas para o começo da presente dispensação e que, portanto, eles não são mais para hoje, poderemos citar o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, versículo 39. Olhando pelo telescópio do tempo, Pedro viu o dia, a hora que nós estamos vivendo. Esta é a razão pela qual a promessa do Espírito Santo, a promessa das manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, não estão limitadas à igreja primitiva. Pois para vós outros é a promessa, aqueles a quem ele estava falando, e para vossos filhos, a geração seguinte, e para quantos o Senhor nosso Deus chamar, se refere a nós hoje. Quando falamos do poder do Espírito Santo, quando falamos dos dons do Espírito, precisamos lembrar que esta é a herança para a igreja hoje. Todo cristão deveria estar desfrutando o sobrenatural. Se uma pessoa é chamada para ser um filho de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, essa pessoa é também, em consequência, uma candidata a receber os dons do Espírito Santo. O assunto é assim de simples e é exatamente assim.
o que dizem as Escrituras? Há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. O apóstolo está citando que, embora os dons sejam diferentes uns dos outros, a sua origem ou sua fonte é a mesma. Os dons do Espírito são verdadeiramente diversas manifestações do Espírito. O Espírito Santo manifesta a si mesmo em maneiras diferentes e distintas. Os dons funcionam diferentemente em cada pessoa. Pegue, por exemplo, a operação de milagres. Em Elias, ele estava associado ao manto que ele vestia. Em Moisés, era com o cajado que havia se transformado em uma serpente. Em Sansão, era o miraculoso poder que era inseparável de seu cabelo, que era o seu sinal de submissão, e assim ele permanecia sobrenaturalmente forte quando o Espírito repousava sobre ele. E em cada exemplo, entretanto, era a operação do mesmo dom, embora se manifestasse de formas diferentes. O mesmo Espírito distribui os dons aos homens como lhe apraz. É prerrogativa do Espírito conceder os dons que ele considera mais apropriados para cada indivíduo. E no final de 1 Coríntios 12, lemos que embora devamos desejar ardentemente os melhores dons, o apóstolo nos mostraria um caminho ainda mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? É procurar primeiro o amor de Deus e desejar os dons do Espírito de maneira que possamos servir melhor a Deus. A resposta é dada em 1 Coríntios 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Se colocarmos os dons espirituais antes do amor de Deus, cometeremos um grave erro, pois a primeira e mais importante coisa é o amor. Aqueles que amam a Deus normalmente desejam dons espirituais, visto que eles são manifestações do seu Espírito dados para a sua glória e para o enriquecimento de sua igreja. E por que tão poucas pessoas têm o dom de cura? Esta não é uma pergunta legítima, porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria. Por que não perguntar: por que são tão poucos os que receberam o dom da sabedoria? A outro é concedido o dom da palavra de conhecimento. E por que são tão poucos os que receberam o dom do conhecimento? A outro é dado o dom da fé, pelo mesmo Espírito. Depois vem o dom de cura, a operação de milagres, a profecia, o discernimento de espíritos, línguas, a interpretação de línguas. E há mais dons do que aqueles que Paulo mencionou aqui. Não limite o Espírito Santo em qualquer coisa que você faça. Não o limite a apenas 9 dons. Há mais, muito mais. Cheguei à conclusão que aquele que é perfeita sabedoria e perfeito conhecimento, que conhece o indivíduo mais do que o indivíduo conhece a si mesmo, sabe a quem ele pode confiar certos dons. É de algum modo semelhante ao homem que perguntou: por que Deus não pode me abençoar com as riquezas? Mas o mesmo homem que fez essa pergunta não tem sido obediente a Deus no que ele tem. Ele não entrega o seu dízimo, a parte que é legalmente de Deus. E se ele não é obediente com o que tem, Deus não lhe confiará mais. Acredite-me, há certo tipo de pessoas que, se recebessem um dom, elas fariam mau uso desse dom nas primeiras 24 horas. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Esta é a razão, você pode ver, porque não me gabo e nem digo que eu possuo qualquer dom espiritual. Ninguém ouviu jamais Kathryn Kuhlman dizer que possui um determinado dom. Você quer saber por quê?
porque eu sei que com todo dom especial vem também uma grande responsabilidade. Essa responsabilidade me chama a ter muito cuidado de dar toda a glória a Deus e não falar deste dom, mas do doador dos dons. É Ele quem devemos louvar e não o dom. Algumas vezes penso que as pessoas chegam a ficar cansadas de me ouvir dizer: Kathryn Kuhlman não tem nada a ver com isso. Kathryn Kuhlman nunca curou alguém. Apesar de eu saber exatamente a verdade desta afirmação, sei melhor do que qualquer um que tudo acontece pelo poder sobrenatural de Deus. Minha responsabilidade é ser muito cuidadosa em dar o louvor a Deus, em dar a Deus a honra, em dar a Deus a glória. Devo guardar cuidadosamente o que Ele me deu, pois um dia, quando eu estiver em sua gloriosa presença, terei de prestar contas do que Ele me confiou hoje. Olhe para os céus agora mesmo e lembre-se de que você é seu filho. E essas coisas de que tenho lhe falado são parte de sua herança. Você quer ser cheio do poder do Espírito Santo? Ele encherá tudo que você entregar a Ele. Você quer receber um dom do Espírito? Esquadrinhe seu próprio coração. Examine se você está sendo fiel e verdadeiro com Ele, com aquilo que Ele confiou a você agora. E acima de tudo, lembre-se de que os dons do Espírito Santo são dados por um único motivo somente: para glorificar o Filho de Deus. Qualquer coisa menos que isso é um abuso daquilo que é o mais precioso para o Pai. Amém.